Um dos instrumentos fundamentais para o trabalho do diretor de fotografia é o boletim de câmera. Em geral, tem um boletim de câmera da produção que, numa produção maior, é feito pelo continuista ou por alguém da equipe de direção, e que ali vai ter, como é esse que a gente tem na mão aqui, vai ter, na verdade, a cena, né, o plano, take, o número do arquivo e alguma informação que a direção venha a pedir e uma colunazinha para dizer se está bom ou não está, que é o ok, né? Não tem um xizinho, um tiquezinho no fim para dizer se aquele é um take válido ou não. No entanto, para a equipe de fotografia, a gente precisa de muito mais informação do que isso. Então, vocês veem ali que tem cena, lente, né, objetivo, tem stop, filtro, ou frequência, né, de frames por segundo, a distância focal, ISO, Kelvin, foco, altura, o tipo de movimento. Esse boletim, eu vou explicar cada um desses campos, mas ele tem importância tanto na etapa de produção quanto na pós-produção. Na própria etapa de produção, a gente vai usar para tentar, para se lembrar, para ter um registro do que a gente fez, e depois se a gente precisar filmar alguma coisa dentro do mesmo registro, a gente vai saber, por exemplo, a altura que o tripé estava naquela cena que a gente filmou há 2 semanas atrás, a temperatura de cor que a gente usou quando filmou dentro desse ambiente com essa luz. Enfim, a distância que a câmera estava até o ator, até o que a gente estava filmando. Enfim, essas informações, todas as regulagens de câmera, né, essas informações estarem registradas depois, para a gente manter uma certa coerência no que a gente está filmando, é muito bacana a gente ter isso registrado, muito importante. A gente vira e mexe, putz, o que eu usei naquela cena lá atrás? Aí eu tenho isso registrado, é muito importante. Né? Depois que você usa uma vez, você vai entender que é fundamental manter esse registro. Para isso, claro que eu preciso de alguém que tenha tempo para fazer isso, né? Que consiga ali fazer isso. A função do boletim é na mão do segundo assistente de câmera. Também é o cara que vai ficar responsável pela claquete no set, né? Então, um modo que eu acho bacana é fixar o bloquinho com essas notas atrás da claquete. A própria claquete já vira uma certa pranchetinha que ele vai, por exemplo, no campo cena, ele vai tem que anotar 3 coisas ali. Ele vai anotar o número da cena, o plano e o take. Né? Então vai ter 3 números ali, cena, plano e take. Pode separar com uma barrinha. Né? No campo de lentes, ele vai usar qual objetivo que a gente usou. Usou uma 85mm. No campo que está escrito rolo, a gente marca o número do cartão. Toda vez que faz uma troca de cartão, a gente muda a numeração do cartão. Esse foi o cartão 1 dessa filmagem. Esse foi o cartão 2 dessa filmagem, o cartão 3 dessa filmagem. A gente chama de rolo em referência ao que se fazia antigamente com o cinema analógico, em película, que você trocava o rolo de película. Hoje você troca o cartão, mas o nome permaneceu o rolo. Então a gente está filmando o rolo 1, o rolo 2. Na verdade, hoje em dia é o cartão de memória, mas a gente continua chamando de rolo. O diafragma que foi usado. Então o assistente vai olhar lá que diafragma que o fotógrafo usou, tá lá. O obturador, né? O ISO, né? Todas essas informações que a gente já estudou, temperatura de cor. Na temperatura de cor também vai ter 2 informações ali. Um número em Kelvin, então sei lá, 3200 Kelvin, barra um númerozinho que é o tint, que é o eixo verde magenta. Né? Então vai ter ali menos 5, mais 5, né? Depois vai ter o filtro que foi usado, se a gente usou um filtro ND, um filtro, aí vai ter quantidade de filtro, pode ter usado um monte de filtro, 3, 4 filtros, ele tem que botar ali todos que foram usados naquela cena. O foco sempre vai ter a câmera sempre vai marcar algum lugar um foco, né? Então, por exemplo, o foco está aqui, ela está em 2,5 metros. Ele anota, foco em 2,5 metros. Isso vai me dar, na verdade, a distância até o objeto que estava em foco. Né? Então eu sei que isso que eu filmei estava a 2,5 metros. Então é bem importante essa informação. A altura do tripé, né, ou a altura da câmera.
Isso também, enfim, vai medir, né? Você pega da base do tripé e mede até o chão. Se for com uma trena laser, você bate ela até o chão. Se você tiver uma trena comum, normal, você estica ela até o chão e vê a altura do tripé e marca ali. E o tipo de movimento, né? O tipo de movimento, se foi câmera na mão, se foi um traveling, se foi, enfim, você vai anotar ali com gimbal, Steadicam, você vai anotar ali o tipo de movimento que foi nesse plano. E no fim vai ter um campo de observação. Nesse campo de observação você vai colocar qualquer coisa que for importante naquele momento. Por exemplo, não valeu esse plano por tal motivo. Tipo, houve erro de foco. Você vai colocar, apesar, enfim, uma série de observações quaisquer que apareçam que o fotógrafo julgue necessário naquele momento para marcar, seja porque funcionou bem ou porque não funcionou tão bem, enfim, alguma observação que seja necessária. É legal nesse campo também sempre ter se esse foi um take válido ou se não foi um take válido. Isso sempre vai estar nesse campo de observação. Valeu, você põe um ok. Ok e beleza. Se não foi ok, tem alguma justificativa por não ser ok. Vai no campo de observação também. Ator errou, ou problema de foco. No movimento, o fotógrafo tropeçou. Qualquer coisa você vai colocar ali no campo de observação. Sempre vai ter alguma coisa anotada ali, que seja um ok, mas sempre vai ter alguma coisa anotada. Esse boletim ele vai ser bastante importante também na pós-produção. Ele vai passar pela montagem, o montador pode checar ali, por exemplo, um take que não foi válido. Ele vai chegar, ele vai poder olhar para o boletim e vai ter no campo de observação dizendo por que não foi válido para o fotógrafo. O fotógrafo disse que não foi válido por tal motivo. Ah tá, então ele vai julgar enfim, junto com o diretor, se vale a pena usar ou não vale a pena usar e por que aconteceu. Por exemplo, houve um problema de foco, perdeu o foco em algum momento. Pode ser que o diretor opte em usar aquele plano mesmo com problema de foco. Mas ele tem que saber que o fotógrafo alertou ali naquele momento que houve um problema de foco naquele plano. Depois, lá na mão do colorista, lá na frente, na última etapa da finalização da imagem, também vai ser útil. Então, olhando para o boletim, o colorista vai poder entender um pouco das escolhas do fotógrafo e também problemas que porventura tenham na imagem e se esses problemas já estavam alertados no boletim ou não. Então também é um instrumento muito importante lá para o colorista. Então ter um boletim de câmera enfim, é uma tarefa fundamental numa produção de cinema e quanto maior for a produção, mais importante é. Os cursos da formação de direção de fotografia foram realizados em parceria com a locadora de equipamentos cinematográficos Armada Filmes e também com o Estúdio Vieira, que forneceram todos os equipamentos de gravação, iluminação, além do espaço em estúdio para a gravação desses cursos. Quando você estiver gravando em Curitiba, no Paraná, e necessitar de equipamentos de gravação, iluminação ou estúdio, não esqueça de entrar em contato.